Alô, meus amigos, minhas amigas, muito bom dia. Estamos aqui neste domingo no programa Batalha na TV. É o domingo que antecede ao aniversário de Aracaju. São 165 anos que no próximo dia 17 a nossa querida capital estará completando. Nós temos muitas histórias para contar, muitas histórias para mostrar. Uma cidade linda, uma cidade acolhedora, uma cidade hospitaleira. E a TV Atalaia Organizações Walter Franco sempre valorizou a nossa terra, sempre valorizou a nossa capital. E nós trouxemos aqui o senhor Expedito Souza, que vai contar um pouco da história de Aracaju, da sua fundação. Ele tem muitas memórias, tem livros escritos a respeito da nossa cidade. Senhor Expedito, bom dia. Bom dia. Nós estamos aqui na colina do Santo Antônio e a cidade de Aracaju, quando foi feita a transferência de São Cristóvão, já existia esse lugarejo aqui, o Santo Antônio. Essa colina já existia? Essa colina já existia com algum arruamento. E a cidade então foi fundada nos manguezais, conquistando os manguezais, conquistando os braços de rios que existiam bastante, conquistando as dunas de areia e Inácio Barbosa então transferiu a cidade para o local onde hoje ela existe. Então podemos dizer que como a nossa capital era São Cristóvão, aqui era um povoado? Aqui era um pequeno povoado, já existia um pequeno povoado, se não me engano também com engenhos de açúcar também já existia aqui nessa localidade. Certo. E a escolha da fundação exatamente no local mais alto da cidade é porque aqui já existia e não, ao contrário do que alguns dizem, por fugir do manguezal que ficava na parte mais baixa. Não, a fundação da cidade se deu lá embaixo, usando um linguajar bem popular, em função, principalmente, a justificativa foi econômica. Era que os navios chegavam com maior facilidade no porto pluvial do Rio Sergipe, em função da profundidade e para o escoamento do açúcar produzido na Cotiguiba e em outras regiões do estado. Muito bem. João Bebiágua, para quem não conhece, foi um homem que protestou até a sua morte por não concordar com a transferência da capital de São Cristóvão para Aracaju, não é isso, seu Expedito? Olha, o João Bebiágua é uma figura controversa, porque alguns dizem que ele foi um beberrão, que ele foi um sonhador, mas João Bebiágua também foi um político. Era um homem letrado em São Cristóvão. E alguns historiadores fazem essa menção e tem documentação também sobre a existência desse João Bebiágua, que não é tão essa figura depreciativa que às vezes demonstram. Quantos livros o senhor tem escrito sobre a nossa capital? Olha, eu tenho um primeiro livro de fotografias de Aracaju, chamado Memórias de Aracaju. Eu fotografei Aracaju a partir da década de 70, avenidas, ruas, residências e bodegas. Como é que é esse livro? Eu fotografei locais onde futuramente aqueles locais seriam derrubados. E como nós estávamos num progresso grande em função de vários motivos, a cidade de Aracaju, a partir de 1965. Cite alguns desses locais, porque nós estamos mostrando fotos, aí cite alguns desses locais que poderiam ou estariam na mira de serem derrubados. Olha, veja só, o primeiro livro tem 340 fotos. Então eu tenho centenas de locais. Por exemplo, se você viu hoje o Hotel Rubina. Sim. O Hotel Rubina hoje é o Palácio Tobias Barreto de Menezes, né? A Sunab era na rua Itabaiana com o Barão de Maruim, hoje é um edifício. E a cidade por inteiro, quem viveu na década de 60 e 70 não a reconhece. Se nós verificarmos a rua de Itabaiana hoje, a quantidade de estacionamentos que existem substituíram, né, residências, substituíram bodegas, substituíram vários prédios outros e hoje estão transformados às vezes em estacionamentos. Por exemplo, há poucos meses, ali na esquina da rua de Itabaiana com a travessa José do Faro, né? Ali hoje é um estacionamento, se não me engano, já começam a
construir um prédio. Então a cidade toda está sendo, o centro da cidade, né, está sendo modificado. Dizem que é o progresso. Muito bem. Nós estamos conversando aqui com Expedito Souza, contando um pouco da história da nossa querida capital, que completa 165 anos na próxima terça-feira. Nós vamos chamar um rápido intervalo comercial e voltamos já já aqui no programa Batalha na TV, homenageando Aracaju pela sua TV Atalaia, Organizações Walter Franco. Voltamos aqui com o programa Batalha na TV deste domingo que antecede ao aniversário de Aracaju. Sou Expedito Souza, é um homem de muitas memórias, memorialista, está aqui colaborando com a gente, trazendo essas informações que são muito importantes, principalmente para a juventude, porque não se ensina hoje mais nas escolas, na grade curricular, nada sobre a nossa capital, sobre o nosso estado, a história de Sergipe. Isso é muito ruim, né, seu Expedito? Muito ruim, muito ruim. Apesar de, nos últimos tempos, ter havido e está havendo uma grande produção de livros, e às vezes alguns com enfoques históricos. Eu mesmo produzi e publiquei no ano passado um livro, que é um livro de memórias, chamado Memórias de Aracaju Bodegas. Olha, a turma nova aí não sabe o que é bodega, explique. Bodega é um armazém menos sofisticado, com menor estoque. Aí a bodega pode ser uma mercearia, pode ser um boteco já ousado, um boteco grande, não é? Então, em toda a esquina de Aracaju havia uma bodega. Havia esquina da década de 50 para cá, até a década de 70, quando elas começaram a desaparecer, que em cada esquina havia uma bodega. Mas por que isso? Eu respondo. Nós só tínhamos 2 feiras em Aracaju. Então as bodegas se viam como canal de distribuição e de sustentação de fornecimento de alimentos e todos os bens para as famílias. Isso mesmo. Antes que muita gente pode pensar assim, bodega é um lugar só para tomar cachaça. Não. A bodega você fazia a feira, fazia o supermercado. E o dono da bodega colocava o seu nomezinho ali no caderninho, no final do mês ou da semana ou da quinzena você ia pagar, não é verdade? Exatamente. O bodegueiro tinha esse crédito, né? Dava esse crédito aos seus clientes. No final do mês, ou ele pagava o valor todo ou ficava um restante para o mês seguinte. E havia então essa relação de confiança entre o cliente e o bodegueiro. E fornecia todo tipo de bem que você imaginasse, tanto alimentos como todos os outros tipos de bens, né? Até vestimenta, querosene, jabá, bacalhau, todo tipo de produto era fornecido pelo bodegueiro, não é? Então nós tínhamos em Aracaju basicamente uma feira aqui no centro da cidade, nos mercados, e talvez uma feira no Siqueira Campos. Os demais estabelecimentos, as pessoas adquiriam nas bodegas, né? Então eu conheci bastante bodegas. O nosso livro tem 140 fotografias e 70 bodegas. Essas bodegas estão presentes nos bairros mais antigos de Aracaju, que são o bairro Cirurgia, São José, o centro da cidade. Por exemplo, como todos trabalhavam no centro da cidade, Aracaju não tinha essa quantidade de conjuntos habitacionais que nós temos hoje, a cidade se concentrava naquele centro. Rua Laranjeiras, Rua São Cristóvão, Rua Santa Amaro. As famílias mais abastadas moravam onde? Inclusive, residiam naquelas redondezas da Catedral, na Rua Itabaiana, né? Elas foram crescendo através também, eu não falei, mas houve também um planejamento de Aracaju com o quadrilátero de Pirro. Sim. Quando Inácio Barbosa criou a cidade, também contratou um engenheiro para fazer o planejamento da cidade. E esse planejamento foi feito um quadrado ali da Praça General Valadão até a Barão de Maruim e até a Praça da Bandeira, e depois descia para fazer o quadrado. Então aí a cidade foi planejada, toda a construção obedecia um código de obra. Então, a partir dos anos que
passaram, a cidade começou a sair daquele quadrado. E praticamente acabava ali pelas cercanias da Igreja São José. Exatamente. Em 1955, quando eu cheguei aqui em Aracaju, eu tive conhecimento pela primeira vez de um manguezal ali por detrás da Igreja São José. Ainda rapazinho, meninote, fui conhecer o que era um manguezal, um caranguejo, um aratu, de trás da Igreja São José. À medida que que a cidade foi se expandindo, por exemplo, a abertura da Avenida Anísio Azevedo, né, ali conquistou todo um manguezal, inclusive retirou uma grande invasão que existia ali por detrás do Batistão, chamada de Japãozinho. Depois a cidade foi mais para frente com a abertura da Avenida Francisco Porto, né? Avenida Professor Acrisio Cruz, né? Depois nós temos a abertura da Tancredo Neves. E aí foi se expandindo para aquela... E aí surgiu o Distrito Industrial, tudo isso entre 1965 e 70 foi um grande... A Aracaju estava numa exuberância extraordinária. Naquela época, para chegar a Atalaia, por exemplo, era uma viagem. Era uma viagem. Existia, isso aí eu não alcancei, uma ponte próximo ali à Energipe, entre a Energipe e a atual ponte. Mas ainda alcancei, indo para Atalaia, com uma única ponte, né? Depois o governo Paulo Barreto fez uma ponte anexa. As pontes também foram outro marco de desenvolvimento da cidade, não é? A União de Aracaju, a Barra dos Coqueiros, não encerrou as atividades do Tototó, mas diminuiu sensivelmente. A ponte da Coroa do Meio criou-se um novo bairro com acesso muito fácil, né? Então eu estou fazendo uma exposição na Elese, a partir do dia 19, com 50 anos de fotografias que eu faço de Aracaju. E essas coisas que eu falei a respeito do crescimento da cidade, elas estão ali expostas nestas fotografias. Eu quero agradecer a sua participação aqui, foi enriquecedora nesse nosso programa, nesse nosso encontro dominical aqui pela TV Atalaia, contando um pouco da história e mostrando também através de fotografias um pouco da história da nossa querida Aracaju. Um abraço ao senhor e um feliz domingo e muito obrigado. Um bom programa, tenho certeza que todos vão gostar. É um assunto excelente falar de Aracaju. Estamos chegando ao final do programa Batalha na TV de hoje, nesse domingo especial. Domingo que antecede ao aniversário de Aracaju, 165 anos. O nosso abraço, os parabéns da TV Atalaia, organizações Walter Franco. No próximo domingo estaremos de volta com fé em Deus a partir das 10h30. Um abraço e até lá. Tão longe de você, vontade de morrer, um poço de sofrer, rezando pra te ter, querendo só saber quando afinal eu vou te ver. Comer muito siri, andar de pé no chão, descer a Laranjeiras, entrar no calçadão, para Pirambu beber, lá no Dedé, pegar os aratus, tirar bicho de pé, voltar para Caju, tomar uma murici então. À noite eu vou lá no fã, toma chope com Pascoal, e papo vai, papo vem, fofocar não faz mal. Depois a gente sai sem ter aonde ir mais, tem essa não, o mundo é mesmo aqui, tem lua e sol, faz si bemol no violão. Quando o dia raiar e vir a vida nascer, te amo Aracaju, resolvi de viver Aracaju. Quando o dia raiar e vir a vida nascer, te amo Aracaju, resolvi de viver. Dale, Valtinho.